Então, acho que depois é legal, né, se entrar mais alguém e rolando novamente. E vou considerar que quem mantiver suas câmeras e microfones abertos está cedendo o seu direito de imagem. Então, quem se sentir incomodado com isso, já que vai ser publicado no YouTube, fique à vontade para desligar a câmera. E é isso. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. O EAD, então, é uma iniciativa dos discentes da pós-graduação em artes visuais, com apoio do programa de pós-graduação e do Instituto de Artes da Unicamp. E, em conjugação com essas mesas, estão acontecendo palestras e uma exposição. E esse ano a gente incluiu estudantes da graduação também. E, aos poucos, vamos trazendo as modificações, né, para esse evento continuar, se ampliar e mudando de formato conforme os interesses também das pessoas envolvidas. Eu sou Mila, sou doutoranda aqui no IA da Unicamp, em costela com a Universidade de Sorbonne Nouvelle, e é um prazer participar desse evento, que, como o Cláudio já falou, né, tão valioso para o nosso instituto, quando ele abriu uma das primeiras mesas, e estou feliz de estar aqui, né, fazendo essa mediação. Então, dando aqui os prosseguimentos, a gente vai iniciar a mesa 4, que é intitulada Entre Redes e Ruas, Resistências Contemporâneas, com a participação da Clarice Delap, do Cláudio de Melo Filho, e a Fernanda de Souza Oliveira, todos são da área de poéticas, né? O Cláudio está no doutorado, e a Fernanda e a Clarice no mestrado. Se eu estiver me enganando em qualquer comentário, vocês podem também interferir. E a dinâmica, para quem já esteve aqui no evento, vai ser a mesma, né? Então, vão ser apresentados os vídeos dos participantes, no total, mais ou menos 30 minutos. Nessa mesa vai ser um pouquinho menos, uns 27. Sintam-se à vontade para colocar perguntas por escrito, no chat, ao longo das apresentações, ou fazerem comentários. E aí, ao final, a gente retoma essas intervenções para incitar o diálogo, mas também a gente vai abrir um momento mesmo de uma roda de conversa para a gente fazer esse momento de trocar impressões e construir alguma coisa assim coletivamente. Então, não se esqueçam de preencher a lista de presença e a gente vai começar com o vídeo da Clarice, que é intitulado Redesenhando a Experiência Urbana, Investigações Poético-Artísticas sobre os impactos da arquitetura hostil na homeostase de viadantes no espaço, dos espaços urbanos. Desculpa, vamos lá. Oi, eu sou a Clarice, sou formada no bacharel na licenciatura em Artes Visuais aqui pela Unicamp e faço mestrado aqui também na linha de Poéticas Visuais e Processos Criativos, e a minha orientadora é a professora doutora Raquel Zonon. O título do meu trabalho é Redesenhando a Experiência Urbana, Investigações Poético-Artísticas sobre os impactos da arquitetura hostil na homeostase de viandantes nos espaços urbanos. A minha pesquisa de mestrado tem como objetivo a produção poético-artística e também teórica acerca do tema arquitetura hostil, que são elementos que impedem as pessoas de permanecer nos ambientes urbanos, como pinos em cima de uma mureta ou pedras debaixo de um viaduto. Esses elementos são colocados com a justificativa de inibir comportamentos nocivos, mas acaba criando uma falsa imagem de uma cidade sem pobreza e sem desconforto social, afastando mais as pessoas e gerando um ambiente mais vazio e mais propício para a violência. Acaba tornando a cidade menos habitável, mais vazia e mais feia. A minha metodologia compreende uma abordagem transdisciplinar entre as áreas da arte, da arquitetura e da neurociência. Então, eu estou fazendo uma revisão da literatura no âmbito do tema da arquitetura hostil e também uma articulação entre essas três áreas. A articulação com a neurociência me ajuda a entender os efeitos da arquitetura hostil no corpo humano, principalmente na homeostase biológica, que é a regulação metabólica do corpo, e também como a nossa mente reage a esses elementos e como eles agem na nossa memória e nas nossas emoções e sentimentos que nós nutrimos quando estamos na cidade.
A arquitetura altera a nossa disposição psicológica como indivíduos e como coletivo. Ela dita a nossa relação com os espaços, com o tempo e também com os outros indivíduos, através da modulação dos nossos caminhos, na ativação dos nossos sentidos, e quando mostra os espaços que nós devemos ocupar, os cheiros que cada lugar tem, quais instituições são importantes. E isso afeta os nossos sentimentos, as nossas sensações de pertencimento, de solidão e também as nossas memórias, que são um material bem precioso para a arte. É um negócio bem divertidamente mesmo. Para começar a minha produção, eu fiz um mapeamento coletivo de arquitetura hostil, o projeto Fera Cidade. Eu comecei a coletar exemplos de arquitetura hostil e também pedi para as pessoas na internet me mandarem os elementos de arquitetura hostil que elas vissem pelo cotidiano delas. E também os comentários de como isso afetava a vida delas, o que elas sentiam quando elas viam esses elementos, qual era a opinião delas, quais as sensações que esses elementos causavam nelas. Esses registros foram organizados no mapa, pelas suas categorias, e também com as fotografias e com os relatos, e coloquei uma galeria também das fotos que eu recebi. Além do site do mapeamento, eu também fiz um perfil no Instagram para produzir os conteúdos sobre o tema e também ajudar a divulgar o projeto. E eu recebi muito retorno, foi muito legal. Inclusive recebi um apoio do padre Júlio Lancelotti, que é uma das maiores vozes contra a arquitetura hostil hoje no Brasil. Além do mapeamento, fiz também os adesivos para colar em cima das arquiteturas hostis, distribuí na minha rede de amigos, de alguns eventos que eu fui, e também colei uns por aí. A ideia do mapeamento é incentivar um novo olhar para a cidade, para o cotidiano, convidando os usuários a tomarem decisões estéticas quanto enquadramento, composição, luz na fotografia e também uma intervenção urbana através do adesivo. Outra possibilidade também de enviar os registros foi através do Google Street View. A ideia também é ressignificar as ferramentas digitais do Google, como o mapa e o formulário, que estão presentes no nosso cotidiano, e também expandir o conceito de fotografia, trazendo uma nova possibilidade com a lente do Google, e mostrar que é possível uma produção estética e coletiva com instrumentos que nós temos em mão, e discutir as novas possibilidades de presença e experiência urbana nos contextos de pandemia e pós-pandemia. Meu mapeamento tem como referência alguns mapeamentos que já foram feitos em outros lugares do mundo, como a da Cara Shelley, que fez essa varredura pela cidade de Toronto, ou o artista Stuart Sample, que fez um mapeamento coletivo através de adesivos também, mas infelizmente não está mais disponível, mas ele foi uma referência bem importante também. Esse material colhido no mapeamento vai ser usado como disparador artístico para a construção de obras de arte na minha produção poética do meu mestrado. Outros artistas também realizaram já obras acerca da arquitetura hostil. Um exemplo é a Sarah Ross, que é a minha principal referência. Ela constrói essas roupas que parecem pijamas, mas que têm essas protuberâncias que se encaixam nos espaços negativos da arquitetura hostil. Também tem o Fabian Brusin, esse artista alemão que fez esse banco que levanta esses espinhos e quando você coloca uma moedinha eles abaixam. É uma obra bem interessante. Outra referência muito importante para mim são as derivas situacionistas, que foram realizadas no início do século XX e de uma forma de explorar a cidade e ter o caminhar como uma prática estética e política. As minhas referências, principalmente estéticas, não poderiam desconsiderar uma carga muito política que a arquitetura hostil tem, justamente porque ela delimita quem são as pessoas que pertencem a esses lugares, que elas podem ter acesso a esses lugares da cidade, e o recorte é justamente um recorte de raça e classe, que é quem não tem dinheiro não tem direito de permanecer, que se conecta muito também com as teorias de direito à cidade, como do Henri Lefebvre e do David Harvey, que são dois teóricos que eu tô lendo bastante. A arquitetura hostil, ela tem como alvo principalmente as pessoas que moram na rua, mas também pode atingir vendedores ambulantes, entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo também,
pessoas que estão trabalhando e não têm lugar para se acolher, para se sentar, ou também uma pessoa que está com uma criança, precisa tomar um remédio, injetar uma insulina, enfim, qualquer pessoa está sujeito a sofrer com a arquitetura hostil. E só o visual de você ver uma cidade que é inabitável já afeta a nossa mente, já afeta o nosso psicológico, os nossos estados mentais, da gente não conseguir ter uma experiência prazerosa e estética dentro da cidade. É sempre uma coisa muito sofrida, sempre muito indelicada, que vai ferir nossos sentimentos, vai ferir nossos sentidos e também criar um ambiente que a gente não se sinta pertencente. Com a pandemia de Covid-19, a gente ainda teve essa necessidade de se isolar. E isso modulou totalmente a nossa relação com a cidade, com a arquitetura dentro das nossas casas e também com as outras pessoas. Graças à atuação desastrosa desse governo, aqui no Brasil a gente teve uma situação totalmente calamitosa. Uma crise humanitária na área da saúde, também na área social, e muita gente perdeu tudo, teve que ir para a rua e não teve nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de auxílio, que gerou na rua um cenário apocalíptico, sem nenhum tipo de ajuda, acolhimento, muita violência policial. E essas medidas de arquitetura hostil foram mais agravadas justamente com essa justificativa de isolamento, mas que na verdade a gente sabe que é uma justificativa para afastar as pessoas mesmo que são indesejáveis. A minha produção estética tá bem travada, antes que vocês me perguntem. Eu tô com bastante dificuldade de desenvolver isso ainda. Tirei algumas fotografias que eu gostei, mas ainda tá bem difícil. Então acho que é isso, gente. Queria agradecer muito o pessoal da organização. Espero estar lá com vocês. O que eu mais sinto falta hoje é poder conversar com as pessoas, ver o que meus colegas estão fazendo. Eu sinto bastante falta disso mesmo. E acho que hoje vai ser uma ótima oportunidade pra gente fazer isso. Vou deixar aqui o meu contato, também o contato do projeto de mapeamento, para quem tiver algum aí poder me mandar. Quem tiver algum lugar aí que eu possa deixar uns adesivos também pro pessoal retirar, é só me falar. E acho que a gente vai ter um tempinho agora, né, para conversar, para trocar um pouco. E então é isso, tô bem ansiosa para falar com vocês, tá bom? Um abração e até mais. Maravilha, Clarice, obrigada. E simpatia e quantas questões, né, interessantes para a gente pensar nos usos da cidade. Depois, enfim, a gente vai comentar, né, mais sobre o seu trabalho. Então, vamos passar agora para a apresentação do Cláudio, que é denominada Arte, Ecologia e Visualização de Dados, Ações para a Mitigação das Mudanças Climáticas. Porque o vídeo estava correndo. Aí eu dava um pause nele, queria voltar até o começo. Oi, eu sou o Cláudio Filho. E ele corria. Peraí, acho que agora eu consegui. Vamos. Cláudio. Vocês me deem um retorno, tá? Se vocês já estão vendo. Deixa eu fechar meu... Aqui foi. Eu não sei se eu preciso ficar com a guia aberta ou se mesmo com a guia lá, assim, eu não estou na guia, agora vocês estão vendo, né? Sim, estamos vendo. Filho, eu sou doutorando na linha de poéticas. Cláudio Filho, eu sou doutorando na linha de poéticas visuais sob orientação do professor César Baio. Estou muito feliz de estar aqui de novo no IAV, nesse segundo ano, um evento tão importante para o nosso instituto. Esse ano eu trago uma continuação da minha pesquisa que eu apresentei ano passado. Esse ano passado eu estava interessado nas relações entre arte, natureza e tecnologia. Hoje eu aprofundo essas questões e tento explorar as relações entre arte, ecologia e visualização de dados, tendo como foco, tendo como objetivo, ações para a mitigação das mudanças climáticas.
Bem, então vamos lá. A extrema complexidade da crise ambiental aponta para uma crise também em relação ao pensamento disciplinar moderno, uma vez que fica evidente a importância de abordagens interdisciplinares para a compreensão do fenômeno. Em minha tese, eu traço alianças entre as ciências, como a climatologia e a biologia, com as humanidades e a tecnologia, com o objetivo de produzir de maneira estratégica ações multidisciplinares com a intenção de mitigação das vulnerabilidades da Terra, sem desconsiderar as populações e o sistema econômico no qual estamos inseridos. Eu proponho uma análise desse campo de maneira teórico-prática a partir de uma investigação em ações de artistas contemporâneos que se debruçam sobre o tema e também com propostas práticas do coletivo Codos, formado por mim e pela aluna Fernanda Oliveira, e por uma proposta ainda em desenvolvimento de formação de um grupo de pesquisa interdisciplinar entre o Instituto de Artes e o Núcleo Especial de Pesquisas Ambientais da Universidade Estadual de Campinas, no qual eu tenho chamado de Sporos Lab. Nesse enxame que é trabalhar com o antropoceno, a visualização de dados é uma ferramenta que potencializa ações que visam a mitigação das mudanças climáticas, sendo que a visualização de dados se baseia na modalidade de apresentação de dados, ou seja, no trabalho de extrair volume, variedade, velocidade e valor de informações numéricas, as quais resultam em um modelo que traduz e apresenta de forma visual resultados de análises estatísticas da informação. Aqui, a visualização de dados é entendida como agente operador de representações, atrelando a racionalidade e a objetividade das ciências com as artes. O uso de dados científicos, então, por artistas, eles podem contar histórias, ele pode descrever paisagens e até criar novos ou outros tipos de mundos. O atual desafio de trabalhar com arte, ecologia e visualização de dados reside em como absorver os dados e traduzi-los para outras percepções além de sua representação gráfica. Os artistas e cientistas Ellen e Newton Harrison são os principais nomes que trabalharam nessa intersecção desde a década de 1970. Aqui eu trouxe como exemplo a obra Greenhouse Britain, que foi realizada entre 2007 e 2009. Em resumo, a instalação aborda o aquecimento global do ponto de vista de um artista. O trabalho propõe uma narrativa especulativa sobre como as pessoas podem se retirar à medida que as águas sobem, além de abordar quais novas formas de assentamento podem parecer ter vida e que conteúdo ou propriedades uma nova paisagem pode ter em resposta ao fenômeno do aquecimento global. A prática artística mais recente, dentro do coletivo Codos, formado por mim e por Fernanda Oliveira, eu trago uma obra que estamos realizando no Museu Nacional da República, em Brasília, pertencente ao hashtag 21arte, no qual abordamos quais as visualizações de dados possíveis, assim como as tecnologias, presentes dentro de uma xícara de chá. A gente parte de uma pergunta, para realizar toda essa obra, que é: qual é a relação entre o conhecimento envolvido em uma receita de infusão caseira de chá, usado para avaliar os sintomas de labirintite, e os aspectos da visualização de dados? Então, a gente entende que diariamente a gente lida com o desequilíbrio causado por nossas relações com as redes digitais e seus conjuntos de dados massivamente produzidos. Ao identificar no nosso corpo a instabilidade causada por relações digitais cotidianas, buscamos uma estabilidade dentro do caos. Assim, identificamos a labirintite, a doença causadora da instabilidade no corpo, com sintomas próximos aos causados pelos excessos de dados e suas visualizações digitais. Com essa obra, pretendemos questionar a maneira como tais dados afetam os nossos corpos. Elegemos a infusão, um produto com uma vasta história global, como resultado de uma experiência de coleta e registro de dados. O enxergamos como um gesto de categorização e visualização que perpassa a história humana. O objetivo é simples, visualizar as interações de dados presentes em uma única xícara de chá por infusão e, assim, procurar o equilíbrio em meio ao turbilhão de dados digitais contemporâneos. A obra se constitui de um dispositivo óptico que apresenta uma manipulação, pesquisa e seleção de dados sobre uma infusão caseira para tratar a labirintite. Nós rastreamos as 5 plantas componentes da infusão no local, então dentro lá no cerrado,
e apresentamos a infusão como modelo de visualização de dados. As imagens resultantes dos dados repousam sobre uma xícara de chá com o produto da infusão, que estão apoiados sobre uma mesa expositoras e com a narração através de um fone fixado na lateral. Então, pessoal, esse aqui é um pouco do que está acontecendo lá na exposição agora. Algumas imagens da obra em si, né, de como a gente pensou ela, de como a gente pensou em montar a exposição, né, tanto dos dados como das próprias plantas que a gente capturou, né, coletou lá no Cerrado em si, e a infusão do chá dessas plantas com a visualização. Essa interação, a exposição fica até outubro, e a gente convida a todos para ir. Hoje é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, um pouco do meu trabalho, né, junto do coletivo, mais recente. Gostaria de agradecer a todos pela escuta, agradecer à comissão organizadora, e todos esses desenvolvimentos que a gente tem feito tá dentro do meu site, claudifilho.net, fico à disposição. Obrigado. Legal, Cláudio, muito, muito obrigada. Logo mais a gente faz esse momento de conversa, né? Então vamos concluir com o trabalho da Fernanda de Souza Oliveira, Ruínas do Visível. Olá, eu sou a Fernanda Oliveira, eu sou estudante de mestrado da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil, sob a orientação do professor Dr. César Baio. Começando um pouco sobre o meu interesse de pesquisa, né, que é esse excesso de imagem que a presença tecnológica impôs para a gente, né, com o avanço principalmente do celular no nosso dia a dia. A gente entrou num ciclo de produção e compartilhamento de informações e entre as informações e imagens, numa escala e num excesso muito grande do que a gente conhecia até então. Eu vou pegar emprestado um termo do artista e pesquisador Fernando Velázquez, onde ele chama a imagem como peste, que ele diz: a imagem é contagiosa como peste, chegou devagar, sorrateira, mascarada, sedutora, técnica, sintética, violenta, tomou conta das coisas, do mundo, quer dizer, tomou conta de mim, tomou conta de nós, tomou conta. Então ele faz essa analogia, né, de que a imagem é uma espécie de peste, ou seja, né, um fenômeno de propagação orgânica e emergente, onde a gente acaba perdendo o controle sobre elas. E eu começo, então, com essa analogia para trazer um pouco do meu pensamento, né, de, então, se a imagem hoje pode ser considerada uma peste, como que a gente consegue lidar com ela, né? Acho que o meu grande interesse na pesquisa são as formas de lidar com esse excesso de imagem nos dias de hoje. Então, né, pensando nisso do excesso, né, uma das grandes questões que perpassa a minha pesquisa é o quanto esse excesso, né, quanto essa produção e compartilhamento de informações transformam nossas relações com o mundo e nossas relações com as imagens e nossas relações sociais, né? E uma dessas questões, aqui levantadas pela autora Mari José Montzan, é a violência do visível. Então, que o excesso de imagem pode causar patologias sociais. Uma delas que ela apresenta é a construção de identidade do sujeito, que como as imagens dependem muito do como a gente usa elas, né, de quem detém o poder no trânsito dessas imagens, então como que o sujeito acaba se confundindo nessa construção de identidade e passa a consumir essas imagens e reproduzir as imagens para constituir a sua própria identidade. Isso causa uma grande patologia, né, um sofrimento social movido pelo capital, que são os detentores dessas imagens, que conseguiram entender esse jogo do trânsito das imagens, né? Então, eles detêm o poder sobre essas imagens e a gente acaba consumindo
sem prestar atenção nas reproduções e nas automatizações que essa grande escala de imagem atingem, principalmente o nosso corpo, né? Pensando nisso também, é que eu chego que o grande ponto de entender, né, é como que são essas imagens no Big Data, são esses grandes bancos de dados, né? E qual que é o problema que dessas imagens estarem lá? Eu entendo, né, neste momento da minha pesquisa, que o grande problema e o grande interesse de entender essas imagens no Big Data é porque esses grandes bancos de dados são de domínios de empresas, assim, são grandes empresas, né, de conglomerados de empresas que dominam esse capital e esses principais meios de compartilhamento e de troca de informações. E esse fluxo de dados, esses rastros que vão ficando, né, desses compartilhamentos, vão criando esses grandes bancos de dados que estão sob a responsabilidade, sobre o domínio de algumas empresas. Então, nossas informações estão caindo na mão de donos. E aí eu fico nessa questão, né? Então, como que a gente lida com isso? Eu acho que o grande ponto aqui que eu trago, que eu estou chegando, né, que aqui eu vou entrar um pouco na minha prática artística, é que a gente tem que desautomatizar. Então, a grande questão é entender que a gente está nesse fluxo e como que a gente lida com isso. Então, prestando atenção, quais arranjos que a gente pode fazer, né, para sair desse jogo de domínio, né, do capital sobre a gente. E eu sou disparada pela minha própria produção de imagem, né? Então, aqui do lado eu trago meu próprio banco de dados, que foi onde deu início à minha pesquisa artística, que me trouxe até o mestrado. Agora eu vou falar um pouquinho dessa evolução desse meu trabalho, né? Começando por um trabalho individual que eu fiz, que é esse título, #título, que eu comecei a pesquisa em 2018, em 2019 eu consegui fazer essa exposição, né, com ele, onde eu transporto toda essa minha inquietação em relação a esses bancos de dados das imagens e como que eles se organizam, né, como que a organização deles, essa organização invisível, essa operação invisível, que eu estava falando que a gente tem talvez que ter uma disrupção, né, disso, mudar nossas formas de ação com eles. Então, para partir para essa mudança, eu tento primeiro entender. Então, eu faço um grande inventário do meu próprio acervo de imagens e vou entendendo essa lógica, então, das redes, né, das redes sociais, de como elas se organizam. Eu percebo que elas se organizam muito, né, por códigos, algoritmos, que processam muito rápido essas imagens, e também por hashtags, né, por tagueamentos. Então, uma grande organização com as imagens em rede são a partir de tagueamentos. Então, eu uso dessa lógica para trabalhar com o meu próprio banco de dados imagético. Esse trabalho, em 2020, também foi apresentado de uma outra forma, né, num outro espaço, com uma outra linguagem, onde eu testei essa mesma lógica organizacional, mas trazendo uma indicação maior desse fluxo, posso dizer assim, né? Que é o próprio GIF, eu transformo os próprios QR Codes, palavras-chave nesse GIF. Então, transformando toda essa linguagem que estava, né, pensando em rede, mas eu apresentei física, para uma linguagem em movimento, então, pode trazer essa sensação do fluxo da rede, né? Dessas informações que a gente consome e às vezes não consegue parar para olhar, para acessar, para passar as camadas. Esses são trabalhos individuais que me trouxeram para o mestrado, e aí dentro do mestrado encontrei, né, o Cláudio Filho, que é um colega meu de orientação do César Baio, e a gente criou um coletivo chamado Codos, onde a gente começou também a juntar nossos interesses e trabalhar junto também no interesse de coletividade, né? E ainda disparados por essas relações das imagens, mas também despertados por essa relação com o mundo. Então, como é que essas imagens se relacionam com o mundo e como que a gente
se relaciona com o mundo através dessas imagens e vice-versa, e como construir, né, uma relação mais simbiótica, como construir uma relação mais compartilhada, né, com outros seres, com outros saberes. Acho que esse é um grande disparador do nosso coletivo. Bom, e eu acho que é isso. Muito obrigada. Esses são alguns disparadores da minha pesquisa de mestrado, que eu vou dar continuidade agora. Obrigada, Fernanda. Eu aproveito aqui para parabenizar, né, as pessoas envolvidas nessa mesa. Desculpa, pelas apresentações super bem estruturadas e que levantam essas questões contemporâneas de maneira teórica, estética, né? Então, sobre tecnologia, clima, meio ambiente, espaço urbano e, inevitavelmente, neoliberalismo, política. E é muito legal ver que o trabalho de vocês já tem sido difundido, exposto, né? Vocês, pelo que mostraram aqui, já vem preparando um terreno muito fértil conceitualmente para materializar essas produções e as que estão por vir, né? Então, eu incluo a Clarice também, que né, demonstrou que ainda está nesse processo criativo. Todos nós sabemos como é árduo, né? Mas logo mais a Clarice vai parir essa criança, né? Então, é bacana que vocês estão trazendo à tona, né, reflexões sobre como os dados, as imagens, a visibilidade, a usabilidade do espaço concreto e virtual tem nos afetado, né, e colocando várias questões em torno disso. A Fernanda e o Cláudio já têm algumas interlocuções bem diretas, né, uma vez que produzem juntos, e a Clarice, embora ela esteja olhando para espaços de fluxo e circulação concretos, né, as ruas, a gente incluiu a Clarice nessa mesa porque ela acaba estabelecendo também conexões com esse ambiente digital das redes pelo mapeamento de determinados lugares, né, onde podem ser aí encontradas estruturas de arquitetura hostil, e também com esse uso da fotografia, do Google Maps, que é algo também muito interessante, né, como ferramenta, como recurso para mexer também na nova produção, né, fotográfica. E aí, feitas essas observações, eu vou inaugurar a nossa roda de conversa para vocês comentarem, fazerem, né, compartilharem impressões. É um espaço bem livre de troca. Vocês que estão aqui na mesa também podem usufruir para comentar, né? Acho que a gente se vendo, ainda com esse delay de tempo entre a submissão do vídeo e o dia de hoje, às vezes a gente tem algumas observações para fazer do próprio trabalho, né? Antes, para aquecer um pouco esse ambiente, porque eu vejo que sempre que a gente abre, né, essas rodas de conversa, as pessoas ainda estão absorvendo, pensando, elaborando questões. Então, eu já vou colocar uma questão um pouco geral e um tanto aberta também, que vem acompanhado assim de um certo preâmbulo, né? Então, primeiro uma observação, uma assertiva um tanto óbvia, né, que o mundo mudou. Claro que a gente está sempre vivenciando constantemente, né, transformações socioculturais, ambientais, mas eu acho que nesse momento a gente passou realmente por uma ruptura, né, impulsionada pela pandemia no campo tecnológico, né, que é um atravessamento, assim, uma questão que perpassa as apresentações aqui, mas a gente está lidando com questões também da política, de usos muito perversos das redes, né? Então, a gente tem aqui a Clarice com os usos perversos do espaço urbano, mas também dá para a gente pensar como essas hashtags, como várias ações, né, têm sido implementadas via redes também, e a gente não pode nunca desconectar esses espaços, né? Esse concreto e virtual, como se fossem esferas completamente distintas, a gente sabe que não é, né? E isso tudo foi muito rápido, e esse processo esteve muito associado com o nosso ingresso aqui no programa, né, de pós-graduação em artes visuais. E dito tudo isso assim, né, algumas observações bem pontuais e até
já muito sabidas e repetidas pela gente nesses últimos tempos, queria saber como tudo isso vem interpelando a produção de vocês, né? Então, a Clarice comentou uma questão bem atual, né, sobre as pedras que foram colocadas ali no viaduto. O Cláudio também ficou pensando como nessa questão ambiental, todo esse discurso de passar a boiada, né? Que dados foram gerados a partir daí do Pantanal, da Amazônia, se isso te interessa. E a Fernanda também ficou pensando nessa manipulação das hashtags, né? Nesses contextos políticos, mas também pensando numa discussão sobre banco de dados, né? Que imagens têm sido disseminadas. Então, a gente vê que esses big data, eles tanto pegam informações nossas, mas também eu posso até estar falando alguma coisa meio ignorante por não dominar o assunto, mas pensando também como esses bancos têm difundido, de certa forma, reiterado perspectivas racistas, né? Então, quando a gente procura família feliz, enfim, pensar nesse ambiente todo, nessa atualidade, nesses impactos no contexto nacional. Então, é isso, eu vou passar a palavra aí para vocês e para quem nos ouve e nos vê. Nossa, quando você estava falando, eu estava pensando exatamente na circulação dos meus posts no Instagram, porque todos têm uma circulação muito limitada. Inclusive, o Instagram ele tem várias regrinhas, né? Que dependendo do que você posta, ele não manda para as pessoas. E tem algumas palavras que ele dá uma bloqueada, sabe? E aí eu coloquei a foto do Stuart Sample lá escrito Crime Design. Essa foto não foi entregue para ninguém, não tem quase nenhuma curtida, assim, tem pouquíssimas curtidas comparadas às outras. Porque você falou de crime, acabou. O Instagram ele já te bloqueia e não vai, sabe? E porque é aquilo, aquela rede social que quer, praticamente uma arquitetura hostil, assim, né? Que quer preservar aquela imagem de mundo perfeito e que, a menina com o corpo perfeito fazendo yoga, 8 da manhã, tomando café. Então, ela cria essa sensação mesmo, né? Bem esquisita, assim, que você parece que você tá numa bolha, numa simulação. E, graças a Deus, os efeitos contrários também foram feitos, assim, né? Eu fiz alguns posts sobre arquitetura hostil, principalmente com fotos do Padre Júlio, né? Com um pouco menos de texto, com mais de imagem, e uma galera começou a compartilhar muito, sabe? Então, quanto mais compartilha, mais chega nas pessoas. E é terrível você ficar refém disso, né? Você fica refém de um negócio que não é que, eu não entendo, você não entende. Ninguém entende, porque deve ser um negócio que deve mudar todo dia para criar essa bolha, né? Essa atmosfera virtual de mundo perfeito, de posts perfeitos. E quando você quer falar alguma coisa que não corresponde a essa bolha, você é totalmente cortado. E eu fico pensando qual ambiente virtual seria melhor para falar, para conversar sobre isso, né? Porque o Instagram tem essa característica. O Facebook já está com os pregos no caixão. Então, é muito difícil assim, você tocar esses assuntos no meio virtual, né? Queria até perguntar se alguém está com alguma estratégia, está com alguma dica, porque a única estratégia que eu tenho assim gente, compartilha, por favor, porque quanto mais você compartilha, mais roda para as pessoas. Eu acho que eu vou pegar deixa, então. Acho que a grande estratégia, na verdade, é não ser ingênuo em relação aos lugares que a gente frequenta, sabe, no digital. É entender o jogo, que eu acho que quando eu falo até no meu vídeo, né, das Big Techs, que são as grandes empresas, é saber que a gente, na real, está trabalhando para eles, não tem esse lugar neutro. E eu acho que a discussão tem que partir daí, sabe? Não existe neutralidade no digital. Porque quando você fala das hashtags, de estudo, são programas feitos por humanos, sabe? Quando a gente volta, a gente está criando racismo, a gente está criando as exclusões, os não compartilhamentos, porque são os humanos que lá, e alguns, né, humanos, não são a gente, talvez. Quando isso se expandir, a gente pode ter uma outra discussão. Mas quem criou algoritmo, quem criou as tecnologias,
são homens brancos, europeus, e são eles que detêm o poder, inclusive das imagens que são meus interesses, porque hoje as imagens alimentam essas máquinas, assim, já são novas formas de operar, até que não são sensíveis ou não são comunicacionais, são puros alimentos desses bancos de dados. Então, acho que quando a gente encara que a tecnologia já tem viés, a gente já coloca ela mais próxima da gente. Então, a gente já consegue entender esse jogo. É compartilhando. É isso, é pedindo para os amigos, porque é isso que vai movimentando. O Instagram é movimento. O Instagram é postagem contínua. O Instagram é bolha. Então, vai por interesse, vai por hashtag, vai tirar ou não. Eu mesmo estou pesquisando isso. Se vocês me pesquisarem no Instagram, vocês não me acham, porque eu não posto há pelo menos um ano. Até achar o meu nome certinho lá, vem uma dificuldade, porque a gente tem que alimentar essas plataformas para as plataformas devolverem para a gente. É esse o interesse e as trocas políticas, assim. Eu acho que é disso que a gente está falando e nisso que a gente tem que prestar atenção. Inclusive nos dados. Os dados, né? Aí acho que entra um pouco nas nossas pesquisas, o Cláudio vai continuar. Os dados não são neutros. Essa neutralidade que também querem passar de análise de dados, ou a máquina do então eu vou aqui tentar jogar essa hashtag para ver se ela funciona. Não vai, porque já tem uma pré-programação. Já tem categorias definidas do que eles querem que funcione naquele momento. Por isso que muda sempre. Acho que talvez, não sei se eu só joguei muitos interesses meus ou pude contribuir um pouco. Oi, pessoal, boa tarde. Também vou pegar uma continuação da Fernanda. Agradeço muito a pergunta da Mila e também a contribuição da Clarice. Eu gostaria de voltar a alguns pontos, né? Eu acho que quando a gente discute tecnologia, principalmente tecnologia digital, e a gente se cai muito nas ferramentas de tecnologia que a gente está utilizando, né? Então, a gente cai nessas formas de utilizar a tecnologia que são de uma primeira utilidade, né? Então, visualização de imagem por um aplicativo, né? Eu acho que quando a Fernanda fala que a gente tem que ser crítico, realmente, reflexivo sobre como a gente usa essas ferramentas, a gente parte daí, né? Entender também que não é apenas um uso, né? E nós, como artistas que estamos nos propondo a trabalhar nessa interface, a gente tem que entender, se propor também a entender o tipo de operação e o tipo de dinâmica de jogo que essa partícula, ou essa ferramenta, ou esse sistema, ele emprega. E aí a gente começa a discutir sobre. Porque me parece muito comum nesses discursos sobre imagem, tecnologia, difusão de imagens e como as imagens operam nessas plataformas, caindo sempre nas mesmas questões, né? Como ela chega, ninguém vê, é a partir do compartilhamento. Tá, isso é a maneira que ela age, né? Mas entender qual é a operação para ela agir, qual é a operação que está por trás dessa tecnologia, aí a gente começa a agir com um aspecto de subversão da própria ferramenta. Dá para estar dentro da ferramenta, operar com seus mecanismos e, ao mesmo tempo, subvertê-la. E é isso um ponto que é muito próximo do coletivo que eu tenho com a Fernanda, a gente procura fazer em determinadas instâncias, né? E aí a gente cai num ponto que eu acredito também, e aí tentando retomar um pouquinho a pergunta da Mila sobre como a pandemia nos influencia e como ela molda também as nossas poéticas, isso me cai no ponto de tirar o próprio corpo desse estado de anestesiamento, né? De apenas um uso fluido da ferramenta. É muito fácil você divulgar, né, ou criar uma obra para o Instagram, muito fácil, né? Está na ponta do seu dedo. E isso a gente cai quase com uma forma anestesiada ou até sonâmbula de realização. E como é que a gente rompe esse aspecto e começa a pensar nessas operações? Isso falando muito em questão de imagem, né, de uma produção primariamente imagética ou de audiovisual, por exemplo. Agora, há um outro ponto também, né, quando a gente começa a lidar com outras questões, que a gente, saindo um pouco da ferramenta, né,
de divulgação, mais do que isso, uma ferramenta de divulgação, e começa a incluir um pensamento sobre outros fatores, como, por exemplo, os dados, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque a gente também tem que entender qual é essa anestesia própria do dado, qual que é essa que a gente entende como não neutralidade de um dado, e como um artista ele se apropria desse tipo de dado. E como os discursos dos dados são moldados, né? Como, por exemplo, no caso mais próximo que a gente tem do desgoverno que a gente tem enfrentado nesses 4 anos, da questão ambiental, né? O dado é uma ferramenta poderosa de afastamento da população real, ou fato científico. A utilização desse dado por uma determinada ferramenta ou um determinado viés, ele pode afastar o seu comprometimento com uma metodologia dita mais comprovada, né, cientificamente mais comprovada. E aí eu me coloco muito nessas questões de como o artista, né, nós que estamos nessa forma de fazer arte, a gente pode utilizar e dar novas sensibilidades para esse dado e retirá-lo também dessa forma de anestesiamento. E aí eu conto muito com a Fernanda com isso, quando ela fala, um dado em si não é nada. Nossas brigas recentes, muito acaloradas de conversa, assim, né? Um dado em si, uma imagem em si, uma imagem que está presente em qualquer lugar, ela em si não significa nada. Ela não é nada, ela é apenas um registro, um objeto, né? Mas a maneira que ela é empregada, ela é operada e ela se faz presente, seja em qualquer meio de divulgação, né? Seja plataformas como Instagram, mas ou seja, nossa imagem aqui no Meet, e depois vai para o YouTube, ou até em exposições, ou em jornais, em revistas, e a maneira que você vai orquestrar e operar com essas imagens é que o viés ou emprego dá sentido a ela. E lidar com isso e se enfrentar no meio de áreas que são tipicamente como comprovadas e quase como o dado ele é inabalável, como um dado científico, por exemplo, um dado sobre mudança climática, é um desafio. É um desafio de questionar essa própria atuação do artista como a pessoa que pode ir e tensionar a barreira do próprio pensamento, né? Do próprio pensamento científico, do pensamento artístico, e isso em si integrar essas duas forças. Não sei se eu me alonguei muito na resposta, mas eu acho que eu consegui juntar todo mundo no mesmo caminho. Obrigado, sim, pela contribuição de todos. Legal. Obrigada, Cláudia, Fernanda, Clarice. Acho que a gente foi colocando coisas diversas, assim, mas que foram se conectando, e que é um universo que eu estou particularmente, né, me aproximando a partir de vocês. Então, para sair um pouco dessa esfera mesmo, das visões do senso comum sobre o que são dados, o que é tecnologia, o que é imagem, e conseguir, enfim, fazer elaborações mesmo, né, um pouco mais densas sobre tudo isso. Queria saber se alguém que está aqui presente gostaria de fazer algum comentário sobre uma apresentação específica, ou um conjunto, colocar alguma questão. Bom, se ninguém falar, eu vou falar um pouquinho para variar. Posso? Então, eu queria começar com o mesmo que a Mila entrou nessa coisa, né, de a Clarice, a Fernanda e o Cláudio estarem nessa mesa, porque para mim é exatamente a mesma lógica, né? A internet, eu vou falar da internet como de um jeito assim, bem amplo, pensando questão de redes e de dados, de funcionamento, né? Ela vem como uma promessa não cumprida de visibilização. Acho que essa é a grande questão. Todo mundo pode falar, entendeu?
Só que a gente sabe que isso não circula, né? Muitas coisas não circulam. Eu fiquei pensando, no caso da Clarice, realmente, né? Por que a foto da moça fazendo yoga circula? Aí eu fiquei pensando, ingênua talvez, Fernanda. E se a gente tagueasse uma imagem não confortável para a rede com as tags, as mesmas tags da moça, assim, sabe? Eu acho que pensar, não sei se funciona, se não funciona, mas fiquei pensando aqui nessas lógicas, né? Que para mim são lógicas mesmo de invisibilização, só que travestida e de afastamento, travestidas de um acesso a todos que possam ter o equipamento. Claro, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, a redes, né? Muita gente não tem, embora a gente esteja também dentro do Brasil nessa bolha dos que tem, né? Mas para mim a lógica é a mesma, assim, da cidade cheia de farpas e da internet, né? É o mesmo sistema, claro que com as diferenças de algo que é físico, que você experiencia fisicamente. E aí, assim, eu lembro de ter visto no EAV1, que a gente está acompanhando, assim, né, os trabalhos dos colegas pelo encontro, e eu, pelo menos, que participei dos dois. E, Clarice, eu achei, assim, embora você tenha essa visão, não fiz ainda, mas a sua fala do ano passado para essa, eu acho que deu um salto, assim, sabe? De ter visto os mapas, porque eu lembro que você ficou mais na apresentação do projeto mesmo, né? E aí eu queria saber, eu não entendi muito bem como se dá esse mapa interativo. É uma ferramenta que eu posso, por exemplo, se eu estiver aqui na minha quebrada e tipo, fotografar alguma coisa, mesmo posso entrar, eu tenho que mandar para você postar isso, eu não entendi. Depois, Fernanda e Cláudia, eu volto a falar. Então, justamente por essa questão, né, de ataques virtuais, direita tomando o poder, assim, eu achei melhor esses envios serem passados sempre por um crivo. Então, ou as pessoas podem mandar diretamente no inbox do Instagram, né, no e-mail do site, ou no site tem um formulário, tipo, envie aqui. Aí no formulário as pessoas podem preencher anonimamente ou colocar os seus créditos certinho, né, colocar os seus dados, o que achou, qual a opinião, né? Tem algumas opiniões que são super delicadas. Eu acho que essa arquitetura hostil aqui pode ser... As outras são meio coléricas. Essa porcaria que colocaram aqui, que droga esse negócio. E aí eu pego esse material e coloco no mapa do Google Maps mesmo. Então, se você abrir lá no site, é o próprio Google Maps, né? O mapa do Google Maps, que é uma ferramenta que ele permite que você faça um mapa com seus registros, né, com as suas imagens, com o que você quiser. E aí no site é o próprio Google Maps mesmo, mas só eu posso ter acesso. As pessoas podem navegar por ele, ver as categorias, né, ver os estados, tudo certinho, que nem o Google Maps mesmo. Mas só para colocar, eu achei melhor só eu colocar, porque eu fiquei meio assustada, sabe? Sei lá, vai que alguém coloca um monte de coisa aleatória, vai que alguém apaga o que já tem, né? Não foi muito forte, mas já recebi uns xingos assim na internet por causa do projeto. Nada muito grave, assim, tipo, tá com dó, leva pra casa, né? Bota dentro da sua casa, então. Poxa, quem dera, né? Se eu pudesse, com certeza, mas... então, eu achei melhor passar por esse crivo. Mas é isso, sim. E em relação... Desculpa. Desculpa, Iva. Pode falar, pode falar. Se você vai continuar, você continua, porque eu vou dar outra pergunta, assim. Eu quero comentar com a Clarice que, inclusive, esses tipos de comentário, né, de leva para casa e tudo, acho que eles podem ser, de certa forma, incluídos no projeto, né, e relacionados até, ia te perguntar, né, se você tem trabalhado com a geografia, me veio muito Milton Santos com a ideia de verticalidades, né, porque, no fundo, essas arquiteturas, elas são fruto dessas forças, né, que desagregam o local, que vem de fora, de cima, de longe, são as empresas, né, são os bancos. Então, me veio muito essa figura, né, esse geógrafo, que deveria ser uma referência para a gente, né, em várias instâncias da educação, mas é mais em forma de comentário, né, como é possível você tanto agregar e ir fazendo essas associações que podem
pelo menos teoricamente, conceitualmente, enriquecer, né, a pesquisa. O Milton Santos está aqui na minha manga aqui, viu? Está aqui nos meus fichamentos, está aqui. O David Harvey e o Henri Lefebvre, que eu comentei, são geógrafos também. Essa área é bem interessante mesmo. O Harvey, eu já vi uma palestra com ele há muitos anos atrás na PUC. Ele fala bastante, né, desses processos de higienistas, né? Então, eu esqueci o termo agora, né? De gentrificação também, né? Mas já tenho discussões também em torno desse termo, pelo que eu sei na geografia. Mas legal, é verdade. Até me escapou que você trouxe mesmo na sua apresentação. Vou passar a palavra para a Hilda, então. E para o Pavel, né? Eu acho que eu vou passar para o Pavel, então, para dar continuidade, porque eu ia dar uma modificadinha. Pavel? Oi, boa tarde, parabéns ao Cláudio, Fernanda e a Clarice. Eu queria um pouco, tentar linkar um pouco o projeto da Clarice, da arquitetura hostil, e um pouco que o Cláudio e a Fernanda abordassem um pouco, pensando eu na ideia de se essa questão das plataformas e os bancos de dados e a forma em que a gente se relaciona com essas tecnologias, elas, nos seus pensamentos, não constituem também arquitetura hostil. Pensando um pouco na questão de quando você vai acessar essa tecnologia, você é obrigado a essa plataforma. Para você hoje estar no mundo, você é obrigado a usar essa plataforma. Você tentar ser uma pessoa analógica é estar fora do sistema, e ao mesmo tempo você não tem poder sobre seus dados. Então você tem que jogar tipo no século XXI, no jogo deles, mas você é desprovisto tipo de fazer seu próprio jogo e até seus próprios direitos. E um pouco nesse pensamento, eu tentar pensar um pouco essa relação de a Clarice e arquitetura hostil, um pouco pensando também o software tem um tipo de arquitetura também. Perfeito, só complementando o que o Paulo está falando, não sei se dá conta de responder, mas é justamente essa sacada de uma certa diferença dos dois, é que essa arquitetura hostil, material dentro da cidade, ela é muito corpórea. Então, você não pode andar, você não pode sentar, você quase como uma ferramenta de afastamento do corpo em relação à cidade. O que acontece nessa arquitetura, que também é hostil, né, em redes, é que ela é disfarçada de liberdade, ela é disfarçada de acesso. E é disfarçada de um acesso muito banal, né, assim, que é o acesso da disponibilização também material de um dispositivo móvel. E a gente não está falando, em caso brasileiro, 98% do acesso é através de celular apenas. Né? Não está falando de computador, a gente está falando de celular. E o acesso o entendimento de rede, ela é através de conglomerados de empresas. Então, é quase como você fica cerceado, como você falou, né? Você fica preso no entendimento de mundo que ele é moldado, ele é operativo. Né? Não é uma forma, essa forma de pretensa liberdade, ela é uma pretensa liberdade enquanto você opera junto com essa máquina, com esse tipo de operação. Quando você tenta subverter isso, né, há duas saídas. Ou você é banido da rede, né, ou o próprio sistema ele te joga para fora. O sistema, como eu estou falando, sistema operacional, né, então vai chegar um técnico ou um administrador e vai te banir, né, os posts são deletados, alguma coisa, ou a própria rede te expulsa. Ou a própria dinâmica da rede de usuários, ela vai te expulsar. E é isso, se você tentar viver sem, você se assemelha à figura do eremita, né? Eu vou trazer aqui a figura do trabalho da Ana, nossa colega, né, do offline, ficar 1 ano sem internet. Não em 2020, 2019, não lembro o ano. 2019, 18, 19, foi antes de entrar no mestrado, assim, né?
E aí é incrível o trabalho dela, porque ela se propôs a ficar nesse ano sem, né, como um eremita. E sendo que tudo depende de uma operação. Tudo depende de alguém que tem um sistema, né? Só que se a gente pensar, não é muito diferente também de como a gente era antes da internet. Porque o acesso, a única coisa que mudou, na verdade, foi essa sensação pretensa liberdade de poderio do usuário com a ferramenta. Que tem também, né? A gente pode operar usar isso da nossa maneira para criar umas certas fissuras, umas certas rasuras. Mas até anteriormente, sei lá, a gente conseguia acessar a informação por um conglomerado também, né? Seja a figura do Jornal Nacional, por exemplo, antes da internet, ou a figura do jornal. Então, a única coisa que muda é que há uma dinâmica diferente, é uma dinâmica de participação diferente. E aí isso molda mundos, assim. Mas também, sempre quando tem um sistema novo, a gente consegue, né, entre muitas aspas aqui, hackear esse sistema. E para hackear esse tipo de sistema, você tem que entender como o sistema opera. E aí é uma coisa que começa a ser até um pouco de conhecimento técnico, né? Então, quando você aperta o F16, né, você quer salvar uma imagem, ela vai abrir, acho que é o F14 ou F16, não vou lembrar agora, tá no teclado. Mas que aparece a programação da página. Então, você consegue retirar todas as informações. Então, você quer, sei lá, eu quero saber agora o e-mail da Mila. Consigo. Só que eu tenho que ter um pouquinho de acesso, é um pouquinho técnico, né, sobre isso. Então, a gente consegue também infiltrar dentro dessas operações. Um caso excelente, assim, de artistas que trabalham com isso, que eu acho que eu posso até indicar. Aí, tá vendo, Maria, da falta de acesso. F14? Gente, qual que é, então? No meu teclado aqui não tem nem F, assim que eu tô no Mac. Mas, enfim, é um comando ali que você dá e que você consegue acessar, né, o caminho da internet. Alguns artistas... No meu é o print screen, se vocês quiserem tentar. Aí, ó. Cada um também tem que descobrir, né? Você vira o investigador do próprio teclado. No Mac, aqui é fácil. Você entra no Safari ou no Google naquela parte de desenvolvedor, né? Aí nessa parte de desenvolvedor você consegue acessar tudo isso. No Windows eu sei que é um pouco diferente. Mas o que eu queria falar é que tem alguns artistas que estão explorando isso, que vem de uma pegada que lá na década de 90 a gente entendia como net art, né? Então, o Jodi, vocês podem acessar, que são, sabe o www? Digita 8 vezes, coloca .jodi.org. Vocês vão acessar em uma forma de um site, assim, que vocês vão acessar dentro de uma linha de programação. Vou escrever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui primeiro, e aí eu já... Mas se a Fernanda quiser me complementar, ou a Clarice também, eu vou... Não, eu queria, porque eu acho, é só um complemento mesmo, que essa questão da liberdade nunca existiu, e é pura ilusão, acho que a gente criou de uma liberdade da internet, assim, porque ela foi criada já com propósito, com viés, ela foi criada como um grande banco de dados e foi evoluindo com as relações, assim, com o compartilhamento de informação. Mas a grande questão que eu acho que é essa diferença da arquitetura hostil é o como a gente se coloca nesse jogo. Eu acho que a internet, como o Claudio falou um pouquinho, fica com operações mais invisíveis e a gente, em algum momento, acha que a gente tem algum domínio e que a gente tem algum controle, que a gente pode entrar nesse jogo. E não pode, assim. O que a gente pode é criar, entendendo essa lógica, e questionar, porque a gente cria questionamentos. Sim, o melhor hacker, a gente não consegue entrar no banco de dados do Google e zerar. Só que a diferença, acho que é a invisibilidade e a visibilidade, acho que da arquitetura hostil na cidade, a arquitetura hostil na internet, né, nas redes, no online. Porque quando a gente vê um monte de prego num banco, fica claro para a gente que a gente não vai se sentar lá porque isso machuca. No digital, como o Pavel trouxe, a gente dá nossos dados, a gente entra no jogo, a gente quer estar dentro. São escolhas, assim, mas são escolhas que a gente foi levado a ter, acreditando que só existe esse tipo de existência,
mas é porque a gente quer estar em comunidade, que essa é a grande lógica da internet, é criar comunidades, é criar por tagueamentos, é criar por relações, criar por categorias, a gente compartilha, é o compartilhar esse espaço hostil, só que para a gente parece lá que não, tá tranquilo, que é só dar uns dados. E tem pesquisas, assim, tipo, eu entrei agora um pouco mais em dados, que tem pesquisadores que já fizeram um levantamento que falam assim, cara, se a gente tiver a escolha de vou me cadastrar nessa plataforma e, sei lá, no Netflix, e ele vai ter um valor diferente para não usar meus dados, eu não vou escolher isso, eu vou escolher o mais barato, porque os dados, a internet, a web entram na lógica do capital também. Então, este capital traz a gente para isso e quer que a gente continue compartilhando nossos dados como se fosse brincadeira, como se não custasse nada, que é a impressão que a gente tem pela invisibilidade do sistema. Diferente do banco. Eu não vou sentar num banco com pregos, porque eu estou vendo lá os pregos. Acho que talvez uma coisa como artista fica aqui é como que a gente mostra os pregos, sabe, invisíveis do online, assim. Nessa analogia, né, que o Pavel trouxe de arquitetura hostil. Nossa, vou comentar aqui também, né, que apesar de vocês acharem esquisito, eu acho que tem, na verdade, muitas semelhanças, porque quando eu começo a pesquisar um pouco mais a fundo a arquitetura hostil, no vídeo não dá para falar tanto, né, porque é mais limitado, mas a gente começa a ver, sim, muitas semelhanças. Primeiro que tudo que é da Unicamp tem convênio com o Google, né? Inclusive a plataforma que estamos aqui. Então, eles devem ter acesso a todas as pesquisas que a gente faz, né? Mas quando eu começo a estudar arquitetura hostil, eu começo a ver formas muito sutis de ser hostil, de determinar onde as pessoas estão sem necessariamente ter um prego, sem necessariamente ter um arame farpado. Exemplo clássico, Sesc. Gente, o Sesc não tem nem catraca, não tem nada. Mas se você entra lá, você entende qual classe social aquele lugar pertence. Porque tem outros mecanismos de impedir com que as pessoas entrem. Não necessariamente uma catraca, não necessariamente um prego, né? Então, também são relações que são bem escancaradas, mas que são muito sutis também. Uma categoria, inclusive, de arquitetura hostil que eu estou pesquisando muito, são coisas que parecem muito bonitas, mas que, na verdade, são super hostis. Então, aquele banco super moderno, com aquele design que parece meio futurístico, só que você vai sentar, é horrível de sentar. Deitar, então, é impossível. Então, também tem lá a sua sutileza, sabe? Porque a arquitetura hostil ela não é a causa que tem pessoas morando na rua, a causa da cidade ser horrível, né? Mas ela é a pontinha do iceberg de todo um pensamento pela qual a cidade é construída, né? E aí eu vou pedir pro Pavel mostrar a filhinha dele também, se tiver aí. Ele tá tentando fazer pra ela. Agregando é a ver, gente. Vai receber certificado de participação. Vai sim. Mas, Clarice, nessa mesma lógica, me escutam? Que você está falando, e agora que a gente tem a experiência de andar com uma criança na rua, você pensa o supermercado, por exemplo, e estou falando supermercados, os maiores que puedan ter. Você está lá dentro, você por uma questão de mídia tradicional, de construção de ideais, de qualquer coisa, você sabe que vai entrar no mercado e vai estar mínimo meia hora lá dentro. Quando você está com uma criança, você olha para o lado e você não encontra um banco onde você sentar dentro do mercado. Isso é arquitetura hostil também. É uma arquitetura feita para você consumir, consumir, consumir. Assim, não é um lugar para lazer, é um lugar para você focar no produto, naquilo que você tem que comprar. E é muito assim, muito doido assim, porque até as próprias pessoas que têm um status social, vamos dizer,
privilegiados, eles sofrem desses sistemas em que certos interesses colocam a arquitetura de forma avessa para nós, nessa relação com o espaço arquitetônico, com o dia a dia e essa sutileza também, isso que você falava, que eu acho que concordo muito, essas sutilezas que fazem com que nós às vezes não percebamos quão hostil pode ser um espaço, um contexto e até uma própria situação dentro do espaço urbano. Pode falar, Ida, fica à vontade. Pegando o link, né? Eu acho que essa coisa também que a gente associa muito à arquitetura hostil é essa coisa do morador de rua, né? Que é essa pessoa indesejada por todos, né? Mas tem uma questão também de como isso desmobiliza socialmente, né? Porque se a rua se torna um espaço de passagem, ou mesmo um supermercado, ele não convida à permanência, você também tem um aspecto de as pessoas não pararem para conversar, e quanto à reunião de pessoas, a permanência nos espaços fomenta certa energia que o sistema não quer, que as pessoas juntas, né? Eu fiquei pensando na época da ditadura, que a ditadura no AI-5 proibiu a reunião de pessoas. Então, se você estava na rua conversando com 2 ou 3 colegas, você se tornava altamente suspeito, né? Então, essa vivência também daquele lugar, não é só para o mendigo, né? Isso tudo que o Pavel falou. Todos nós sofremos, inclusive as classes mais altas, né? Abastadas, com grana, sofremos dessa não possibilidade de vivenciar o espaço, né? E de estar, e de permanecer, e de habitar, porque a gente habita quando a gente demora, né? Então, acho que tem também uma questão política aí, né? De desmobilização, vamos dizer, de impossibilitar a mobilização. Olha, a gente vê mesmo na Unicamp, desde que fecharam aquele monte de café, a gente não tem mais onde ficar para conversar, e isso faz muita diferença. Tudo bem que veio a pandemia, né? Mas logo antes da pandemia, a gente perdeu o café do IEL, o café do IEL. Mano, onde que a gente conversa? Porque ali era um ponto, entende? De a gente sentar, de a gente falar das nossas pesquisas. Então, acho que é um projeto... Bom, a internet, então, é tão hostil para mim hoje, a internet. Ela é tão... É um convite, né? A Mila falou da verticalidade da cidade, que numa cidade como São Paulo fica muito clara, que é o poder que está se estabelecendo verticalmente. A internet tem uma horizontalidade da superfície que é enganosa, né? Porque tem a verticalidade também de quem manda. E para mim, cada vez tem se mostrado mais refratária, né? Refratário. Parece que você está participando, mas aquilo está te jogando para fora. Bom, é isso. Nossa, aí falo mais ainda da Unicamp, né? Na verdade, a Unicamp tem um estatuto que foi feito na época da ditadura que impede as pessoas de se reunirem. Então, se você for fazer uma reunião em qualquer lugar, tipo no PB, qualquer lugar que você for, vem um guardinha com uma pranchetinha e fala, ó, vocês estão se reunindo? Marca aqui o nome de quem tá, o que vocês estão fazendo. É terrível, assim. E a própria arquitetura, gente. Que arquitetura da Unicamp que tem lugar para você se reunir, assim. Agora é que o teatro ali central, né, de arena, é coberto, mas antes era um lugar intransitável, porque era muito sol ali de dia e de noite era escuro, né? Então, é bem isso, assim, a própria arquitetura do lugar não tem um lugar para você sentar com seus amigos e conversar. Na feirinha tem um banco que ele sei lá, ele não tem como 3 pessoas conversarem ali, porque ele é comprido, sabe? É muito louco. Esses tempos colocaram uns bancos de concreto no PB, sabe, aqueles de duro que você não consegue regular, não tem apoio para as costas. Então, quer dizer, o que é isso, sabe? A própria, como eu disse, né, a arquitetura se ergue nessa ideologia de que as pessoas não se reúnam, não se encontrem. Aí, falando da arquitetura, eu pensei na arquitetura modernista, né, que é muito concreto,
e como pegou no Brasil. Tem até um lado belo, de uma proposta de país para frente e tal. As nossas universidades, elas estão muito coladas nesse tipo de arquitetura, né? Que é uma coisa ampla. Quando eu estive em Brasília, eu pensei, cara, quem foi que pensou essa Brasília? Tudo bem, a gente sabe quem foi, né? E a gente sabe das boas intenções. A gente também sabe que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Porque aquele espaço, assim, da esplanada, eu olhando de dentro do Uber, né, falei pro cara, pô, vou dar um rolê por aí. Ele falou, não vai não. Porque parece tudo perto, mas é muito longe e é muito sol, ninguém anda a pé. Então, um espaço que às vezes é tomado, a gente sabe que há manifestações, mas é muito pontual, porque não é espaço para isso. Não é espaço para as pessoas ficarem passeando a pé, entendeu? E tipo, ficar lá. Então, acho que tem muito a ver também. Bom, a gente fez uma digressão louca aqui, mas tudo bem. Queria saber se o Cláudio, especificamente a Fernanda, já que a gente ficou nesse movimento de paralelizar e também relacionar esses assuntos que de fato se atravessam, né? Mas se vocês têm algo assim mais específico que vocês gostariam de comentar assim da pesquisa de vocês nesse campo do uso de dados, que possa, enfim, fomentar alguma coisa aqui para a gente. Aí, não sei se ainda quer falar agora, mas assim, tem muitas coisas, né? Porque a gente encara uma pesquisa de mestrado e doutorado quase como uma pesquisa de vida, né? Então, tudo nos interessa, né? E, particularmente, lidar com climatologia e com mudanças climáticas é uma questão que eu tento forçar a barra de entrar cada vez mais nas artes, assim. Porque, na minha visão, o artista é aquele que pode mudar esse quadro. É aquele que dá a sensibilidade e dá a visualização. Então, a gente ficar no sofá vendo as queimadas da Amazônia é uma coisa, né? Mas como é que a gente torna isso política pública? Como é que nós, dentro da Unicamp, né, no nosso local, como é que a gente cria alianças entre institutos para poder lutar? Eu lembro muito da Fátima, maravilhosa, Maria de Fátima. Quando a gente entrou na turma de 2020, ela era coordenadora, né? E ela colocou na nossa reunião inicial uma questão que nunca saiu da minha cabeça, assim, né? Vocês estão entrando aqui também com uma guerra que vocês querem lutar. Qual guerra que vocês querem lutar? Para que vocês estão pesquisando isso? E qual é a intenção de vocês pesquisar isso? Ela colocou uma responsabilidade enorme nas mãos, né? E aí, quando eu me deparo com mudança climática, é isso, assim. É uma questão urgente, é uma questão que na Unicamp é muito forte, apesar de a gente não ter tanto contato, mas a gente tem institutos como o IB e o NEPAM, principalmente o NEPAM, o Núcleo Especial de Pesquisas Ambientais, que é um dos melhores da América Latina, se não o melhor, e que fica lá recluso, e aí a oportunidade está aí, né? Então, como a gente sai desse status do artista para si, né, o artista, que é muito importante também pensar na nossa poética própria, assim, mas eu acho que a luta que eu quero traçar nessa luta de 4 anos, que é um doutoramento, tem a ver com o fato maior de união de áreas. Eu acho que se eu puder completar é isso. Eu acho que eu só completaria, falando do nosso caso também, que ele falou do artista para si. Eu acho que fazendo parcerias sei lá, para mim é o que faz sentido hoje, sabe? Eu acho que a gente já passou do momento também de ficar trabalhando em ateliês, o artista criando sozinho. A gente tem que levar para o mundo e a gente tem que ter trocas. E se tratando um pouco de tecnologias, acho que o Cláudio traz muito do ambiental para o nosso coletivo, assim, mas eu acho que isso também, a gente esbarra em momentos, entrando nesses casos, que não tem como trabalhar sozinho, sabe? Que são conhecimentos, é o que ele falou, às vezes precisa de conhecimento técnico, e o artista esbarra e não adianta mais falar, não, então eu vou ficar aqui mais 5 anos estudando programação. Não, cara, quem aqui próximo da gente estuda programação, vamos trabalhar junto, vamos conversar, vamos trocar. Seu interesse é ambiental, Cláudio, é legal, meu visualização de dados, tipo, imagem, como que a gente junta os 2 interesses e produz juntos, porque eu acho que essa
coletividade, e aí na crise climática a gente fala muito disso com outros seres, mas a nossa espécie também, sabe? Como criar em coletivo. Eu acho que eu complementaria por aí, assim. Acho que o coletivo é a grande resposta também das emergências de hoje. Só mais um ponto também, esse é o intuito do EAV também, né? Acho que nosso evento, assim, como também que estava presente na idealização do ano passado, é isso, assim, né? A gente criar essas alianças entre nós mesmos do Instituto. Porque pode ser que diretamente na pesquisa não esteja diretamente relacionada com a da Mila, com a da Maria, do Pavel, da Clarice, mas que a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que propor e ocupar os espaços que estão disponíveis. E é urgente, né? A gente tem que fazer isso, porque é nosso. É nosso. E cabe a gente também, cada vez mais, como a Fernanda disse, para fazer arte em coletivo, fazer arte para nós e ocupar e entender a responsabilidade da cadeira que a gente ocupa nessa universidade. Nossa, super legal, assim, realmente, como encerramento, foi, assim, bem forte o que o Cláudio trouxe agora, né? E vamos deixar, então, o Pavel aqui falar antes de eu, só para, por questão de ordem, então, o nosso encontro termina agora, né, mais ou menos. A gente pode passar um pouquinho, o Pavel aí também sempre trazendo boas contribuições, fique à vontade. Bem rápido. Clarice, você que estava colocando no seu vídeo que você precisava, tipo, um pouco de sugestões para seu processo, e eu, escutando um pouco a fala do Cláudio, eu acho que uma estratégia muito boa para arquitetura hostil é tentar hackear o sistema também, no sentido... e pensei assim muito simples, não ir por aí, mas, por exemplo, deixar um banquinho de pedreiro lá onde estão os tijolos colocados para que as pessoas não se sentem, e você registrar essa ação, é uma forma sutil, simples, quizás não funcional, mas é uma forma de hackear o sistema. Tipo, ainda que você sabe, vai chegar tipo a municipalidade, quem seja, vai levar e pronto, mas você fez uma contribuição, ainda que pequena, ainda que por uns minutos, e ainda que simbólica pode ser também, mas você está hackeando o sistema também, e estamos utilizando um pouco a própria linguagem dessa nova tecnologia, que eu acho que o pensamento de hackear, ele é bem antigo mesmo, mas é uma pequena sugestão, assim, que podem ser pequenos gestos, mas que eles simbolicamente podem ser bem importantes, assim. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Lá no Instagram lá do projeto, seguiu um perfil de uma galera chamada Raquel Cidade. Eles são, acho que de Madrid. Eles são da Espanha, não lembro que cidade, acho que é Madrid. E tem uma loja que tem na Europa, eu nunca fui, que chama IKEA, que é uma loja de móveis, assim. E eles fizeram o mesmo logo, só escrito Raquel. E aí eles fazem exatamente isso, eles vão nos lugares e colocam uns bancos, colocam umas madeiras, assim, sabe? É bem legal essa referência, e eu acho que é exatamente por aí, assim, que eu vou. Não sei ainda como, mas vou. É exatamente aí. Olha que legal. Uma espécie de atualização, assim, né? Pelo menos no nome das inserções em circuitos ideológicos, né? Acho que pensando no título do Cildo, talvez não diretamente na proposta, né? Mas muito bacana a contribuição do Pavel e, pelo visto, já se conecta com coisas que vieram interpelando aí a Clarice. Mas então, pessoal, nossa, muito, muito obrigada. Acho que foi super rica, assim, a mesa. Ainda estou bem mobilizada pelo que vocês trouxeram. Acho que a questão ambiental, depois, enfim, gostaria até de ver mais produções, assim, do Cláudio. Acho que ela se impôs, assim, né, para a gente
não que não tivesse, né, desde a Eco 92, dos anos 90, mas essas questões vêm ganhando assim a cena pública, mas agora parece que as proporções estão afetando, sempre estiveram, né, a nossa vida diretamente e às vezes a vida de comunidades como, né, na Amazônia, a questão do mercúrio nas águas. Então fico pensando, né, água, né, que flui, que atravessa, que chega a, como se a gente pensasse até, né, em Hiroshima, Nagasaki, essas tecnologias também tão sutis que vão afetando a natureza. E aqui pensando o que a Fernanda falou, né, nós, né, também como integrantes desse processo, como coletivo social, mas também participando dessa teia aí toda tão complexa. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada para as pessoas que estão aqui presentes. Espero que muita gente possa acessar esse conteúdo tão interessante. E aproveito então aqui para finalizar e dizer que a programação continua amanhã, né, o último dia do EAV. Então, às 10 horas da manhã a gente tem a mesa 5, produções dissidentes, fricções poético-políticas no sul global. E às 14 horas a palestra de encerramento, Memórias, Esquecimento, Trajetória, com a professora Louise Weiss, ou Weiss, se alguém puder me corrigir aí, que é docente da graduação e da pós, né, no IA, e coordenadora da GAIA, da Galeria do Instituto. Então, a Hilda está colocando aqui para a gente a programação completa. Não sei se todo mundo já assinou a lista. Logo mais a gente divulga os vídeos, né? E, então é isso. Bom descanso, boas qualificações para quem vai passar por essa etapa. E é isso aí. Vamos juntos. Obrigado, gente. Valeu, galera. Tchau, Beijão. gente. Muito obrigado. Obrigado e parabéns. Valeu. Beijo, obrigada. Acho que a gente pode parar a gravação, lembrar, né?